Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa revisão de geografia, tá? Nossa revisão começa na página 6, tá? Falando aí da Terra no universo, tá? Vamos acompanhar pelo livro, vamos olhar as figuras, tá? Porque essa parte de geografia a gente vai ter que usar o livro para olhar, né? Nós estudamos em ciências, tá? Também essa parte aí do universo, das galáxias. Em geografia, a gente vai estudar, então, os movimentos que a Terra faz, que são rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, originando, né, o dia e a noite. Esse movimento dura 24 horas, tá? Então, ela vai girando em torno de si mesma, uma hora ela fica, né, uma parte virada para o Sol e a outra não. Então, isso origina o dia e a noite. E esse movimento dura 24 horas, tá? E também a gente vai falar do movimento de translação, que é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? Ela gira em torno do Sol. E esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela dá origem, né, ao ano no qual a gente vive. Ele dura um ano, 365 dias e 6 horas. E, além disso, também origina as estações do ano, porque tem um período que a Terra fica mais próxima do Sol. Então, esse período a gente chama de verão, né? As estações do ano todo mundo sabe quais são: primavera, verão, outono e inverno, tá? Em relação ao ano bissexto, o que acontece? Essa sobra das 6 horas, desses 365 dias e 6 horas, né? Essa sobra, ela origina de 4 em 4 anos um novo dia, porque ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. Então, ao invés de fevereiro ter 28 dias, ele vai ter 29, tá? Então, essa foi a página 6. Aí tá falando um pouco da questão do sistema solar, né? Então, aí tá falando da posição dos planetas. Fiquem atentos, estudem essa parte, tá? E tá falando aí das estrelas, que são astros que emitem luz própria, né? Calor, no caso do Sol. A estrela mais próxima de nós é o Sol. Como a gente já estudou lá em ciências, a gente vai dar uma olhada. Essa é a página 7, tá, gente? A gente vai dar uma olhada nessa questão aí, tá? Da diferença, né? Porque a geografia também estuda essa parte do sistema solar, mas estuda de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Então, assim, a gente vai falar dos planetas, satélites. Podem dar uma lida aí, tá? No que são planetas, no que são satélites. A gente já estudou ontem e hoje a gente está reforçando. Geografia e história, geografia e ciência estão andando juntas em algumas matérias. A gente estuda a atmosfera aqui, estuda também lá em ciências, mas com abordagens diferentes, tá? Então, ó, os planetas são astros que não possuem luz própria e giram em volta de uma estrela, como acontece com a Terra, tá? Então, a Terra é um planeta porque ela gira ao redor de uma estrela, né? A gente faz parte do sistema solar, da Via Láctea. E os satélites são astros que não têm luz própria, eles giram ao redor de outro astro. Por exemplo, a Lua é o satélite da Terra e gira ao redor dela, acompanhando seu movimento em torno do Sol. A Lua, tá? Ela influencia nas marés. Tudo que contém líquido, né? É igual quando tem uma mulher grávida. Na escola eu estava explicando isso para vocês. Antigamente, agora não que a gente conta por semana, mas antes era contado por lua. Se vocês perguntarem para a avó, para a mãe de vocês, assim, alguém que tenha uns 50, 60 anos, a pessoa vai te falar que antes, minha mãe contava a gravidez por lua, né? 9 luas, né? Tinham que repetir 9 luas, aí a criança nascia. Eles contavam pela lua e batia a conta certinho. E assim, influencia. Eu comentei com vocês na escola que quando virava a lua, eu ficava com muita dor. Por quê? A lua influencia nos líquidos na Terra. Então, assim, a maré baixa, a maré alta, né? Tem influência da lua também. Nós falamos
Isso é na página 8, tá? Do formato da Terra. A Terra tem um formato geóide. Ela não é redonda, tá? Ela é geóide. O formato da Terra é geóide. Eu já havia falado isso. Que é o quê? Ela é arredondada e ligeiramente achatada, tá? Nos polos, que é aqui em cima e aqui embaixo. Então, ela é assim, ela é meio arredondada, né? Meio achatada. Achatada é assim, ó, como se você batesse um negócio assim, tá? Tipo queijo. Queijo achatado, tá? Um negócio assim. Então, a Terra também tem um pouco desse formato. Então, se eu perguntar para vocês o que é o formato geóide, qual é o formato da Terra, vocês vão responder que é geóide, tá? Então, agora vamos passar para outra página para a gente ir conversando, tá? Vamos lá. A evolução, né, no espaço terrestre. Aí a gente vai passar, né, pelas eras, tá? E a gente vai falar dessa questão aí, desses cálculos. Como que a gente faz, os cientistas, né, os geólogos, eles fazem cálculos para saber em qual época, né, é aquele solo, que época viveu aqueles animais que eles encontram, né, que eles vão lá, escavam, aí vem a questão aí dessa terra. Página 10, tá, gente? Dá uma lida aí nessas eras. Eu só vou dar uma pincelada, tá? E falar um pouco dessa geologia e esse estudo da Terra para determinar o tempo, tá bom? Quero que vocês peguem bastante isso aí, tá? Porque é o que vai cair na avaliação. Então, ó, aí tá falando das eras, dá uma lida. Página 10, 11, 12, dá uma lida para vocês ficarem bem atentos, tá? Então, vamos falar da importância da geologia no estudo das rochas e como que esse estudo, tá, define uma coisa chamada cronoestratigrafia, tá? O que é a cronoestratigrafia? É você dar um parecer cronológico. Cronológico vem lá de tempo, tá? Então, eles fazem um estudo, tá? Da quantidade de chumbo presente naquela rocha. A partir disso, eles conseguem determinar a época da formação, ou seja, a idade da rocha, tá? Esse tipo de estudo é chamado cronoestratigrafia, tá? Prestem atenção, tem uma questão dessa na avaliação, tá? E vamos lá. Aí tá falando da escala internacional de tempo geológico, tá? Na página 13. Então, essa escala, ela serve para localizar acontecimentos, né, que houveram aqui na Terra, né? Como o surgimento de alguns animais, algum fenômeno da natureza, que gerou uma tragédia e dali, né, vieram rochas, se formaram. Vamos supor um exemplo: teve um tsunami, né? Aí tá, há 1 milhão de anos atrás. O solo ele volta a ter grama, a ter árvores, mas depois de muitos anos ele vai se recompondo, né? Vai virando, aquela areia foi trazida com esse tsunami e a terra foi se recompondo. O estudioso vai lá, pega as rochas, vê a característica daquela terra e ele consegue, incrivelmente, datar e entender o que aconteceu. Mas isso aí é uma base de estudo, tá? E aí a gente vai falar das camadas da Terra, na página 13, tá? As camadas da Terra são crosta terrestre, que é onde a gente vive, o manto, que é a camada intermediária, possui uma espessura
de 2.900 quilômetros e é constituído por magma, tá? Magma é o quê? Aquela substância pastosa, de temperatura muito elevada. Então, dentro da Terra é muito, 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 muito quente, tá? E o núcleo, a parte mais interna e central da Terra, apresenta temperaturas que podem chegar a 6.000 graus Celsius. Se a gente não está aguentando 40, imagina 6.000, tá? Predominando em sua composição o níquel e o ferro, tá? Então, aí na página 13 tem uma figura, tá? Falando aí aonde é a crosta, aonde é o manto, aonde é o núcleo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima página. Agora a gente vai falar das coordenadas geográficas, na página 16, tá? Nós vamos falar, coordenadas geográficas dizem a respeito da união de linhas imaginárias, horizontais e verticais. Essas linhas não existem, elas são imaginárias. O homem criou essas linhas para poder estudar melhor a Terra, você vai entender. Os paralelos, tá? Que são aquelas linhas assim, tá? Eles têm a função, tá? De dividir a Terra em dois hemisférios, tá? A linha principal, nós vamos lá para poder dar uma olhada. Então, ó, o paralelo central é conhecido como linha do Equador, tá? Então, esse corte aí, gente, preste atenção na página 16, tá? Essa linha central, que corta o meio da Terra, divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Nós moramos no hemisfério sul, tá? Ali embaixo. Então, elas têm a função de dividir, né, a Terra em hemisférios, entre outras coisas, tá? Então, vamos lá. Os paralelos são linhas imaginárias no sentido leste-oeste, né? Daqui para cá. E os meridianos estendem-se de um polo ao outro. Polo norte, polo sul. Então, os meridianos são assim. E os paralelos são assim. Paralelo horizontal, meridiano, vertical, tá? O paralelo central é a linha do Equador e o meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Nome bonito. Gostei. Vou botar meu nome de Mariana Greenwich. Vai ficar muito bonito. Essas duas linhas imaginárias são responsáveis pela divisão dos hemisférios. Hemisférios norte e sul, leste e oeste, tá? Então, ó, se a gente dividir o planeta no meio, sentido leste-oeste, ou seja, pelo paralelo central, que é o meridiano de Greenwich, teremos dois hemisférios. Não, nós teremos, não é o de Greenwich, é a linha do Equador. A gente vai ter, né, que eu já expliquei, nós vamos ter aí dois hemisférios, norte e sul, que é a linha do Equador, tá, gente? Tá? Dessa forma, nós determinamos latitude. Latitude. Distância medida em graus, que toma como ponto de referência a linha do Equador, que corresponde a 0 graus. Dessa forma, um ponto qualquer do planeta estará a uma distância de até 90 graus norte, 90 graus central. Essas medidas de longitude e latitude, a gente usa régua, entendeu? Vocês agora estão só estudando o que elas significam, mas quando a gente vai mesmo fazer um estudo um pouco mais aprofundado, a gente usa a régua para medir no mapa, tem um monte de coisa que a gente faz, tá? O mapa, ele tem uma escala embaixo, que significa que quantos centímetros, tá? Que se eu medir na régua, equivale a quilômetros, tá? Tem lá embaixo uma coisa que a gente chama escala, tá? Que é um pedacinho, assim, bem pequenininho, que vem escrito assim, 1 centímetro equivale a tantos quilômetros. Aí, quando você utiliza a régua, você consegue ter mais ou menos a ideia de quantos quilômetros você está falando,
tá? Você tem ideia do espaço, tá bom? Mas a gente aí utiliza a régua. Coordenada geográfica utiliza muito nesse jogo de batalha naval, né? Que aí você vê lá um quadrante, aí você tem que falar A1, aí você vai lá e olha A1, né? É um quadrante assim, e tem A1, A2, C10, entendeu? Então, assim, isso daí também a gente julga de coordenada geográfica, tá? Então, ó, mas se fizermos a divisão ao meio do planeta, sentido norte-sul, pelo meridiano de Greenwich, nós vamos ter dois hemisférios. Assim, a gente mede a longitude. Então, a latitude está ligada com a linha do Equador e a longitude com o meridiano de Greenwich, tá? Então, longitude é a distância medida em graus, que toma como ponto de referência o meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 graus. Com isso, um ponto em qualquer lugar da Terra estará a uma distância de até 180 graus a oeste ou 180 a leste, partindo do meridiano de Greenwich, ok? Não esqueça. Então, lá na página 17, tá? A gente tem aí falando de outros paralelos importantes, que são eles: Círculo Polar Ártico, que nessa figura aí das zonas térmicas da Terra, dá pra gente ver. Então, assim, a gente tem o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, para facilitar, né, os paralelos, eles definem um pouquinho, tá, essa questão climática da Terra. Então, eles são utilizados, tá, nessa divisão climática, e a gente vai falar um pouquinho dela, tá? Que é a zona polar norte, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul, zona polar sul, tá? Ó, nas zonas polares, o frio dura o ano inteiro, com temperaturas que alcançam a 50 graus negativos. Loucura, mas é. As zonas temperadas, elas dá pra gente sentir um pouquinho mais essas estações do ano. Diferente dessa parte de zona tropical, que essa parte que tá mais assim, ó. Vamos dar um exemplo, tá, gente? Vamos dizer que essa aqui é a Terra, tá? O formato dela. Quem é que vai estar mais perto do Sol? Quem tá aqui ou quem tá aqui? Então, quem tá aqui. Então, aqui, essa zona tropical, que é onde a gente mora, que a gente torra o ano inteiro. Também conhecida como zona tórrida, tá? Então, assim, deem uma olhada. Então, o meridiano de Greenwich, tá? Ele é referência para os fusos horários, ou zonas horárias, tá? Essas horas vão mudando aí, tá? Os fusos horários indicam a hora de cada lugar. Então, você pega o mapa mundi, tá? E lá no mapa mundi tem todas as horas. O Brasil, por ser um país muito grande, tá? Ele acaba tendo 4 fusos horários diferentes, tá? Então, assim, a gente aqui no Rio, a gente segue o horário de Brasília. Pode ver que quando você tá ouvindo um jornal, alguma coisa assim no rádio, às 18 horas, horário de Brasília, porque aqui no Rio a gente segue esse horário. Aí tem o horário de verão, que o pessoal inventou, que é 1 hora a menos no relógio, né? E depois, quando volta o horário, ele consegue, se atrasa ou adianta o relógio. Então, ó, os fusos horários indicam a hora de cada lugar, para isso que eles servem, tá? São 24 faixas traçadas a cada 15 graus ao longo de todo o globo terrestre. Então, assim, gente, essas linhas não existem. Quem faz essas linhas são os seres humanos, para poder estudar melhor o funcionamento da Terra. Claro que para chegar a esse tipo de conclusão levou milhares, né, de tempos, tá? Não foi uma coisa de um dia para o outro. Isso aqui é fruto de estudos, de pesquisa, tá? Vale ressaltar isso. Então agora
que nós já falamos dos fusos horários, nós vamos para a próxima matéria, tá? Então, ó, tem planisfério na atividade, dá uma olhadinha, né? Sempre bom a gente estar ali atento ao planisfério. Nos ajuda muito. Então, tá. Ó. Então, gente, são só essas matérias mesmo. Termina aqui em coordenadas geográficas. Deem uma olhada aí na página 19, tá? Falando aí, ó, da questão de onde o Brasil está, né? Localizado no mapa. Tem aí, ó, esse mapa aí que é o Mapa Mundi, que tem o meridiano central, tem aí os paralelos, dá uma estudada nessa parte aí, tá? O exercício, tia Marina vai corrigir, tá? Vai passar e vai corrigir hoje. Espero que vocês terminem, façam tudo bonitinho, tá bom? Um beijo, um abraço, estou com saudades. Estudem, se dediquem, que se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Bom dia. Tchau.